Então, irmão, nós temos que entender que nós somos humanos. Nós não somos extraterrestres. Não somos extraterrestres, sabe? E Deus, ele respeita as nossas limitações, irmãos. Deus respeita as nossas limitações. Para de ficar pensando besteira. Para de ficar pensando, sabe? O problema dos cristãos, principalmente os brasileiros, é que tudo eles espiritualizam. Tudo, 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 tudo. Caiu uma folha na minha frente. Ah, o demônio está se levantando contra mim. Hã? Ah, eu não consegui pregar da maneira que eu queria pregar. Ah, o demônio me atrapalhou. Tudo é demônio, irmão. Pelo amor de Deus. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da nossa série Do Medo ao Púlpito. Aqui você vai aprender, aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber para perder o medo de pregar e começar a pregar mensagens inesquecíveis. Eu sou o pastor Patrick Marques e o tema de hoje é como nunca mais ficar nervoso na hora de pregar. Acompanhe comigo, vamos mergulhar nesse tema maravilhoso que hoje eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Então, o primeiro ponto é: será que existe uma maneira de nunca mais ficar nervoso na hora de pregar? Essa resposta é simples. Claro que existe, existe sim. Tem uma maneira de você nunca mais ficar nervoso na hora de pregar. Por quê? E eu quero explicar isso para você aqui. O nervosismo, ele vem associado a duas coisas. Primeiro, falta de autoridade. Autoridade. E quando eu falo autoridade, eu não estou falando de você ser conhecido. Não, 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 não. Estou falando de autoridade nas escrituras. Autoridade nas escrituras, ou seja, profundidade nas escrituras. E segundo, domínio daquilo que você vai falar. Então nós temos dois fatores que interferem diretamente ao nervosismo. E o porquê que você fica nervoso? Porque você tem medo. Você tem medo. E se você não aniquilar esse nervosismo, automaticamente o medo sempre vai estar te vencendo. E vale ressaltar uma coisa: quando você começa a aprender, né, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre perder o medo de pregar, tem gente que confunde as coisas. Tem gente que confunde as coisas. E eu vejo muitas pessoas nos comentários, principalmente lá no Facebook, dizendo que não, pastor, a gente vai ficar mecanizado, a gente vai inibir a ação do Espírito Santo se a gente fizer um sermão, se a gente fizer um esboço. E eu vou te dizer que não. Olha só, gente. Existem duas coisas presentes na nossa vida toda vez que nós vamos pregar, e está ligado a esse primeiro ponto, que é o temor e o medo. Então, o temor de você ir pregar, de você estar fazendo algo para Deus, você nunca vai perder, nunca vai perder. Agora, o medo de enfrentar as pessoas, o ambiente, e ai meu Deus, o que é que vai ser? Eu vou errar, eu vou travar, eu vou isso aí tem como perder. O temor não é bom a gente perder. Por quê? Porque quando você tem temor, isso demonstra que você continua sendo dependente do Espírito Santo. Você continua sendo dependente. E o que eu estou ensinando aqui não é para te fazer perder a dependência do Espírito Santo. De maneira alguma. Talvez nos dois primeiros episódios não ficou claro isso, mas esse agora eu estou falando claramente com vocês. Tudo o que nós estamos ensinando aqui não é para te fazer perder a dependência do Espírito Santo. Pelo contrário, é para você mergulhar mais
desenvolver mais o seu lado espiritual e o seu lado humano. Então, justamente eu falei aqui de você ter autoridade. O que seria, pastor, essa autoridade? A autoridade seria a profundidade nas Sagradas Escrituras. Então, o fato de você conhecer a Bíblia de maneira profunda te dá autoridade. Por quê? Porque você fala da Bíblia com tranquilidade. Tranquilidade. Agora, quando você tem um conhecimento raso da Bíblia, ou seja, você é muito superficial, irmão, você fica com medo de esquecer o que você vai falar. Você fica automaticamente com medo. Ah, pastor, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas toda vez que eu vou pregar, eu travo. Eu fico com medo, eu fico paralisado, porque eu vejo aquele monte de gente olhando para mim e eu fico nervoso. Então aí é o seguinte, você precisa ter autoridade das Escrituras. Você precisa ter autoridade do sermão, ou seja, da palavra que foi revelada para você passar para a igreja. E aí que mora a segunda coisa, que é o domínio. O domínio. O que seria o domínio, pastor? O domínio é um conjunto de situações, o domínio é um conjunto de fatores que influencia diretamente na sua pregação. Influencia diretamente. E é por isso que eu me baso por 5 pilares na pregação. Toda a pregação está baseada em 5 pilares. E nos vídeos anteriores eu já falei sobre isso. Tá? Mas primeiro dele, profundidade nas Escrituras. Segundo, gestão emocional. Terceiro, homilética. Quarto, hermenêutica. E quinto, oratória. Então são 5 pilares que fazem toda a diferença na hora que você vai pregar, porque isso te dá domínio. E nós temos aqui 2 situações, o lado espiritual e o lado humano. Quando você tem autoridade nas Escrituras, você está desenvolvendo o seu lado espiritual. Por quê, pastor? Porque no seu lado espiritual, veja bem, meu irmão, no seu lado espiritual, quando você começa a ler a Bíblia, automaticamente você sente vontade no seu espírito de orar e de jejuar. Então, com isso, você espiritualmente vai ficando cada vez mais preparado, mais robusto, sabe? Você tem bagagem, você tem conhecimento para transmitir às demais pessoas. Só que automaticamente você também tem o outro lado, que é o lado humano. Você não vai deixar de ser humano toda vez que você for pregar. Você não deixa de ser humano. Então, esse lado humano, ele está embasado nos outros 4 pilares. E o lado que eu acho mais importante é a gestão emocional. Então, quando você consegue controlar as suas emoções, e aqui não dá para me ater aqui de tal maneira que eu vou te explicar tudo sobre gestão emocional. Não tem como. Não tem como fazer isso em um vídeo só. Mas se daqui para frente, com certeza a gente vai fazer em um vídeo ou outro. Tá certo? Então, vamos para a pergunta de número 2. Ponto de número 2. Como que eu achei que isso era possível? Como que eu descobri que isso era possível? Veja bem, meu irmão, minha irmã, eu descobri que isso era possível porque você está olhando diretamente para uma pessoa que era muito nervoso. Eu era muito tímido, extremamente tímido. Eu não conseguia falar igual eu estou falando aqui para uma câmera, eu não conseguia chegar diante da igreja para pregar, né? Até para ler um versículo eu tremia na base. Pastor, e como que isso aconteceu? Um passo de mágica assim? Não. Foi um processo. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é que o conhecimento, quando você está aberto ao conhecimento, o conhecimento, ele te liberta.
ele te liberta. Então, ou seja, eu já vinha sofrendo de alguns traumas antigos da minha infância, do passado, coisas que eu passei na escola. Então, isso me inibia de estar diante de um público, estar diante da igreja, estar diante de pessoas, porque aquilo estava preso lá no meu subconsciente. E justamente a gestão emocional me ajudou a organizar isso na minha cabeça, me ajudou a trabalhar isso na minha vida. Isso é muito importante, meus irmãos, isso é muito importante, porque todas as vezes, sabe? Todas as vezes que eu tentava, eu orava, eu jejuava, eu lia muita Bíblia, para você ter noção, quando eu me converti, com 6 meses de crente, eu já havia lido a Bíblia toda. Com 6 meses de convertido, eu já havia lido a Bíblia toda. Só que quando eu ia nos evangelismos, quando eu ia nos lugares, e olha, eu tinha uma vida de oração muito intensa, muito intensa. E para a glória de Deus, a gente continua orando, graças a Deus. Mas eu tinha uma vida muito, muito, muito intensa de oração, jejum, sabe, irmãos? E isso, do mesmo jeito, eu continuava do mesmo jeito. Eu continuava travando. Eu continuava. Às vezes a gente ia fazer evangelismo, ou ia. Eu ficava ali torcendo para ninguém me dar oportunidade. Porque se eu tivesse no meio dos irmãos que eu já conhecia e tal, para mim era normal. No caso dos jovens, né? Que a gente saía mais com jovens. Agora, se eu fosse estar diante de pessoas diferentes, pessoas que eu não conheço, meu irmão, minha mão começava a suar. Ai, meu Deus, eu começava a ficar agoniado, ficar aquela coisa, e eu queria falar rápido para sair daquela situação. Ou seja, eu ficava muito nervoso. Eu ficava muito nervoso. E eu vi que tudo isso aí era causado por um trauma que eu tinha sofrido na escola. Na escola, num teatro que teve na escola. Então, quando eu aprendi sobre gestão emocional, eu vi que isso era possível de eu conseguir me livrar e, mais do que isso, de eu conseguir sair dessa prisão mental que eu mesmo tinha criado. Então foi aí que eu vi que era possível, né, alguém se livrar do nervosismo na hora que vai pregar, porque lembrando, o nervosismo está associado ao medo. E aqui eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para você perder o medo de pregar e começar a pregar mensagens inesquecíveis. Então vamos para o terceiro ponto. Então o terceiro ponto seria: pastor, você tem algum exemplo de alguém que você conhece que era extremamente nervoso e que hoje consegue pregar, né? Irmãos, eu tenho e é até um amigo meu. E eu comecei, irmãos, trabalhar essa área na vida dele, sabe? E ele não pregava, ele não pregava. Eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização, né? Mas da igreja onde eu pastoreava, esse irmão era meu segundo pastor. E eu não sei se ele vai ver esse vídeo depois ou não, mas amém. Ele era o meu segundo pastor. E ele tinha uma dificuldade tremenda, tremenda, tremenda de pregar. Ele não pregava, ele não dava estudo. Ele era o meu segundo pastor, mas era aquela pessoa que gostava de ficar nos bastidores. E eu comecei a ministrar um curso lá na nossa igreja sobre CFO, Curso de Formação de Obreiros. E nesse curso que eu comecei a ministrar, justamente eu comecei a identificar que eu não poderia treinar aqueles obreiros, preparar aqueles obreiros somente, né, para ser, entre aspas, obreiros, ou seja, estar ali na igreja, à disposição. Não, eu tinha que preparar eles para o ministério, para o ministério. Então, logo eu vi o potencial que esse irmão tinha e eu sabia que ele precisava de algumas ferramentas para começar a desenvolver o seu ministério.
E foi pensando nisso, irmãos, que eu falei com ele, eu vou te dar oportunidade, tal dia, para você pregar. Meu Deus do céu, aquele homem pulou. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E eu falei, rapaz, calma, rapaz. Eu vou te ajudar, moço. Calma, não precisa ficar com medo, não. Eu vou te ajudar, fica tranquilo, fica em paz. E eu comecei a trabalhar com ele algumas situações de como ele ia montar o sermão, algumas técnicas que eu vou passar aqui para vocês, né? Daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês duas técnicas simples, que fazia com que ele viesse diminuir essa tensão, esse nervosismo, né? Que é causado pelo medo de pregar. E eu fui justamente trabalhando isso com ele. E uma das coisas que ele mais me falava era que ele tinha medo de magoar as pessoas, ele tinha medo de falar alguma coisa errado, ele tinha medo de, meu Deus, o que as pessoas vão pensar quando me ver pregando, ele tinha medo de esquecer, ele tinha medo de travar. Irmão, a lista era infinita. Mas eu comecei a trabalhar com ele, trabalhar paulatinamente, devagar, e implantando cada vez mais gotinhas de conhecimento daquilo que eu já tinha adquirido, que eu já tinha me libertado, o que eu sofri, que eu passei e que às vezes a gente não encontra ajuda na internet ou pessoas que falam diretamente para o problema na qual você está enfrentando. E eu comecei a trabalhar com ele. E para a glória de Deus, irmão, não para a minha, para a glória de Deus. Aquele irmão que não pregava, aquele irmão que não dirigia um culto, aquele irmão que não dava nenhum estudo bíblico, graças a Deus, eu saí da igreja e deixei aquele obreiro preparado, veio um outro pastor, depois saiu aquele outro pastor, e agora quem assumiu a igreja? O obreiro que nós tínhamos ajudado. Ele é um dos exemplos de vários outros irmãos que, pela misericórdia de Deus, eu consegui ajudar através do conhecimento que Deus ministrou no meu coração, na minha vida, dos cursos que eu fiz, dos outros professores também que eu aprendi. Então, meus irmãos, a vida é assim. A vida é assim, é aprendendo, sabe? Aos poucos. E o medo na hora de pregar é algo que te trava de você entregar a mensagem completa. Porque quando você prega uma mensagem bem orquestrada, você pode ter certeza, meu irmão, que essa mensagem vai ficar no coração da igreja. Vai ser uma mensagem inesquecível. E todas as vezes que os irmãos lembrarem daquele culto, eles vão lembrar não só de você, eles vão lembrar da mensagem que você pregou. Agora, por que às vezes a gente vai em certos tipos de cultos e nós nem lembramos depois quem é que estava pregando e o que foi pregado? Justamente por isso. Porque às vezes o obreiro que está pregando ali, ele não conhece, ele não tem esse conhecimento, essa base de colocar a revelação do Espírito Santo acessível, disponível, para que as pessoas entendam. Então, irmãos, pregar é fácil. Agora, fazer com que essa palavra fique encravada no coração da igreja, isso é difícil. Aí você vai me dizer assim, pastor, isso aí é o Espírito Santo que faz. Irmão, aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde? Que o Espírito Santo é que guarda a palavra lá no seu coração. O Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça eterna. O Espírito Santo convence. Agora, isso de você conseguir orquestrar uma mensagem de tal maneira que as pessoas lembrem de você, que você consiga dar ênfase, aplicação, fazer uma boa interpretação, você conduzir a pessoa do ponto A ao ponto B na mensagem, meu irmão, isso você aprende. Ou você acha que todos esses pastores que pregam
obreiros que pregam mensagens lindas, bonitas. Aí você olha e diz assim: não, essa pessoa aí nunca estudou, não. Irmão, se liberta dessa ignorância, em nome de Jesus. Se liberta dessa ignorância. Se liberta. Se você já está vendo este vídeo, é porque Deus te colocou aqui para você se libertar dessa ignorância religiosa e abrir e se abrir para o conhecimento. Deus tem uma obra na sua vida, mas como que Deus vai realizar a obra na sua vida? Você desse jeito, travado desse jeito. Aí chega na hora de pregar e fica: aleluia, é porque Deus, oh glória, é porque Deus, aleluia, é porque Deus, aleluia, irmão, né? Você está nervoso, irmão, você está nervoso. E você precisa se libertar. Deus tem uma obra poderosa para realizar na sua vida, mas você precisa se libertar. Amém? Glória a Deus! Então vamos para o ponto de número 4. Então, pastor, ponto de número 4, qual as duas técnicas que eu poderia usar, meu pastor, para minimizar esse nervosismo na hora de pregar? Então, a primeira técnica que eu ensino se chama de desfoque pessoal. Desfoque pessoal. O que seria o desfoque pessoal? Olha, se você está olhando para mim aqui agora, você está vendo que eu estou focando diretamente nos seus olhos. Estou olhando para você. Então, irmãos, geralmente quando nós vamos pregar, nós não podemos ficar focado em uma só pessoa. Você está no púlpito e começa a pregar e olhar para a igreja. Ao olhar para a igreja, geralmente, você vai observar, né, diferentes tipos de face. E aí tem pessoas que vão apresentar empatia com aquilo que você está pregando, ou seja, eles vão receber, eles vão estar juntos com você na mensagem. E vai ficar nítido pela afeição daquela pessoa, porque você sabe, uma pessoa que os olhos brilham, sorri, dá glória a Deus, dá aleluia, reacciona quando você está pregando, automaticamente você sente que aquela pessoa está recebendo aquilo que você está pregando. Então, essa pessoa está com empatia para com você. Agora, aquela pessoa que você começa a pregar, ela fica olhando o relógio, ai meu Deus, não acaba nunca. E não prende a atenção em você, essa pessoa está com antipatia. Então, geralmente, quando você vai pregar e você tem esse nervosismo, você não pode se focar naquelas pessoas que estão com antipatia com a sua pessoa. Principalmente se você for pregar. Meu Deus, isso aqui é interessante. Principalmente se você for pregar na igreja na qual você congrega. Por quê, pastor? Porque lá todo mundo te conhece, meu filho. E não vem com essa história, não. Lá vai ter gente que gosta do estilo da sua pregação e vai ter gente que não gosta. É simples assim. Lá vai ter as duas classes de pessoas dentro da igreja. Entendeu? E aí que tá. Você nunca pode estar focado nas pessoas que te dão, que te transmite essa antipatia, mas sim focado nas pessoas que transmite para você empatia. São duas coisas diferentes: empatia e antipatia, tá bom? Então essa seria a primeira técnica, o foco, o desfoque pessoal. Tira da sua visão, do seu raio de visão, as pessoas que te transmitem antipatia e se foca mais, olha mais, sabe? Para as pessoas que te transmitem, que te transmite empatia, tá bom? Que te transmite empatia. E qual seria a segunda técnica, pastor?
Pausa para a aguinha. Pausa para a água. E qual seria a segunda técnica? A segunda técnica eu chamo de prévia isolada. Prévia isolada. Irmão, vamos lá. Você orou, jejuou e Deus te revelou uma mensagem. Você orou, jejuou, buscou a presença de Deus e Deus te revelou uma mensagem. E aí, é normal, quando você recebe a revelação do texto e você começa a pregar a palavra, né? Você vai, é claro, fazer as pessoas entenderem aquilo que Deus te revelou, a mensagem que Deus te trouxe. Isso é normal, claro, né? Só que é aí que está o problema. Deus revela para você. E é você que tem que transmitir para as outras pessoas. É você que tem que transmitir. Aí as pessoas dizem assim, não, pastor, mas o Espírito Santo que vai falar e não sei o que, e darará, bababá. Irmão, deixa eu te fazer aqui entender esse jargão que a gente usa, que o Espírito Santo vai falar. Deixa eu te fazer entender isso aqui. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala com você. Com você. E geralmente o Espírito Santo fala assim, ó. Olha, meu filho, fala para a igreja A, B e C. Só que para explicar A, B e C, ou seja, para pregar A, B e C, você começa a falar D, E, F, G, H e talvez até o alfabeto inteiro. Então, quando o Espírito Santo te revela uma palavra, aí você diz assim, não, pastor, ele coloca as palavras na minha boca. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele te inspira, ele não te possui. Porque quem está possuído não tem, eu vou repetir isso aqui, tá? Quem está possuído não tem domínio sobre as suas faculdades mentais. Mas quem está inspirado, ele sabe o que tem que falar, porque a mensagem tem uma diretriz. Mas Deus dá a liberdade para você explicar a mensagem que Deus quer transmitir para a igreja da maneira que você sabe. Da maneira que você sabe. Ou seja, o vocabulário que você tem, meu irmão, é o que você vai usar para transmitir aquilo que Deus te revelou. Sabe por quê? Eu vou te falar aqui. Eu saí do Brasil, vim para Bolívia. E eu era zero no espanhol. Não conhecia nada, neca, de espanhol. E até hoje, irmão, eu falo, né? Eu não sou um grande doutor em espanhol, não. Eu consigo pregar, ensinar tranquilo. Porém, eu não conheço todas as palavras do idioma. Então, muitas das vezes, eu fico limitado em passar a revelação que Deus me deu, porque eu não tenho palavras para expressar aquilo que realmente, na profundidade que Deus fala comigo. Devido ao que, pastor? Deus podia te revelar as palavras em espanhol. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos ser sensatos, sabe? Vamos entender que nós somos humanos, nós não somos extraterrestres, não. Nós temos que entender que nós somos humanos. Nós não somos extraterrestres, sabe? E Deus, ele respeita as nossas limitações, irmãos.
Deus respeita as nossas limitações. Para de ficar pensando besteira. Para de ficar pensando, sabe? O problema dos cristãos, principalmente os brasileiros, é que tudo eles espiritualizam. Tudo, 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 tudo. Caiu uma folha na minha frente. Ah, o demônio está se levantando contra mim. Hã? Ah, eu não consegui pregar da maneira que eu queria pregar. Ah, o demônio me atrapalhou. Tudo é demônio, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, vamos entender que nós somos humanos? Vamos entender que nós somos vasos de barro? Vamos entender isso, pelo amor de Deus, tá? Então, deixa eu te explicar a técnica. A técnica da prévia isolada seria: você tem uma palavra revelada da parte de Deus, você preparou esse sermão segundo a revelação da palavra que o Espírito Santo te deu, tá? Você orou, jejuou, estudou a palavra, preparou um sermão, ou seja, um sermão nada mais é do que um filtro daquilo que Deus te fala, daquilo que Deus quer transmitir para a igreja. Então você preparou isso, você tem isso ao seu controle, ao seu domínio. Agora você precisa ver como isso vai ser na prática. Pastor, mas não tem como não? Tem sim. Eu fazia muito isso quando eu comecei a pregar. E eu tinha muito medo, já falei isso para vocês. Isso me ajudou demais. Eu pegava o meu celular e gravava o áudio de eu pregando no meu quarto. Trancava a porta do meu quarto, pegava aquilo que eu ia falar à noite no culto e começava a pregar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e tá lá. E, irmãos, eu não ficava nem um pouco com a minha mente, com a minha consciência acusada, ou com aquele sentimento de culpa. Porque talvez é isso que está te atrapalhando. Ah, não, pastor, porque isso aí é da carne, porque eu estou manipulando, vou ficar mecânico. Criatura de Deus, presta atenção nisso aqui, meu filho. Você não vai ficar mecânico. Lembre-se de uma coisa: quem te revelou a palavra, rapaz? Não foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já te revelou a palavra. Ele já falou com você aquilo que você vai precisar falar para os irmãos na igreja. A única coisa que você vai fazer é ensaiar. Por que para cantar precisa de ensaiar? E para pregar você não pode ensaiar? Hã? Ué, então quando você canta você não está inspirado pelo Espírito Santo? E como você faz para aprender a letra se você não ensaiar o hino? A mesma coisa com a mensagem, meu filho. A mesma coisa. Irmão, vão deixar de ser ignorante. Então, depois que eu pregava, depois que eu via tudo aquilo que eu ia falar, eu pegava meu celular e ouvia aquilo dali 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Sabe? Eu ouvia aquilo dali. Paulatinamente, com o meu sermão na mão. Irmão, quando eu ia pregar, a mensagem estava totalmente internalizada no meu coração. Então, se você usar essas duas técnicas aqui, já vai te ajudar demais a minimizar o nervosismo. Minimizar. Não quer dizer que você vai aniquilar completamente, porque, como eu te falei, você precisa de gestão emocional. Mas isso são temas para um próximo vídeo, né? Um próximo vídeo, tá certo? Então vamos para o ponto de número 5. Ponto de número 5. Pastor, o tamanho da igreja me deixa mais nervoso ou mais tranquilo? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Irmão, isso é um mito. Quem fica nervoso diante de um público, irmão, público quando eu estou me referindo aqui em relação à igreja, tá? Dos irmãos, no caso dos irmãos, conjunto de irmãos estão ali reunidos. Então, uma pessoa que fica nervoso com 2, com 3, com 4, ele vai ficar nervoso também com a multidão.
Não é a quantidade de pessoas que vai te fazer travar ou não. Não é a quantidade. É o fato de você falar para alguém. É por isso que isso é um mito. Porque não é, pastor, não, mas tem, meu Deus, tem 1 milhão de pessoas aqui que eu tenho que pregar nessa cruzada. Irmão, quando você está acostumado a pregar para um, pregar para dois, pregar para três, você pregar para 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O problema é quando você fica nervoso, com um, com dois, com três, você vai ficar para 100, para 200, para 1 milhão de pessoas. O nervosismo vai te seguir, vai te acompanhar. Então é como você fala, como você se preparou para falar, que vai interferir, e não o tamanho da igreja. Não, pastor, porque eu prefiro pregar em igrejas pequenininhas, porque lá tem menos irmãos, os irmãos me entendem. Irmão, negativo, sabe? Você pregar na igreja grande, pregar na igreja pequena, é a mesma coisa, meu filho. Tudo é igreja. Tudo é igreja. Coloca isso na cabeça. Tudo é igreja. Tudo é a noiva de Cristo. Não tem essa de que, lá tem doutores, tem catedráticos, tem isso, tem aquilo, e lá na roça é só os irmãos que falam, nós vai, nós fumo, Deus, Jesus. Não, irmão, é a mesma coisa. Você estar diante de pessoas que é o bloqueio, que te faz ter medo, e com isso te traz nervosismo e não te deixa pregar uma mensagem inesquecível. Essa que é a trava. E talvez, irmão, você está vendo aqui eu confundindo um pouco as palavras, tá, do português, é porque eu já estou há 3 anos na Bolívia e aqui a gente fala espanhol e o espanhol é muito parecido com o português, mas ele faz algo no seu português. Ele bagunça o seu português, literalmente. Então eu já não tinha um português muito bem polido, aí com o espanhol acabou de bagunçar o coreto ainda mais. Só Jesus para ter misericórdia, tá, da minha vida. Mas eu creio que os irmãos estão me entendendo pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o ponto de número 6. Pastor, quais são os principais pontos do pregador ficar nervoso na hora de pregar? Quais são os principais pontos? Meu Deus, coisa boa essa palavra. Os principais pontos, meus irmãos, é o seguinte, né? Lá no início eu já tinha te falado sobre autoridade, domínio, e aí tem outra coisa, né? O ambiente. O ambiente também te faz você ficar nervoso ou não. Mas, pastor, você acabou de falar que uma igreja grande e uma igreja pequena não interfere em nada. Não, meu irmão, eu estou falando do ambiente. Porque, por exemplo, você preparou o seu esboço, você fez tudo, né? Deus te revelou a palavra e tal. Mas chegando lá, você vai pregar numa cruzada, como já aconteceu comigo. Você vai pregar numa cruzada e a iluminação do lugar não é boa. Porque é o ar livre, tá à noite, tá? Que os crentes são abençoados, né? Aí eles botam umas 2, 3 lâmpadazinhas, aí aquele monte de gente, e aí você tem que ser morcego, né? Você vem com o celularzinho, joga por cima do púlpito assim, né? Para ajudar na luz, e olha e lê aquele negócio ali, aí você vai ficar com o celular toda hora lendo o seu esboço. O esboço é um lembrete, o esboço não é uma muleta. Presta atenção nisso aqui. O esboço é um lembrete daquilo que Deus te revelou. Ele não é uma amuleta. Não é uma amuleta que você vai ficar, uma bengalinha que vai ficar, para você ficar se apoiando. E aí que está o detalhe do ambiente. Às vezes o ambiente, ele pode te atrapalhar. Às vezes o ambiente. Quarta coisa, tá? Eu falei sobre autoridade lá no início, domínio também. Agora eu estou falando sobre o ambiente. Às vezes o ambiente não é bom o suficiente para você, ou seja, tem iluminação boa. E o quarto é desordem.
Como assim desordem, pastor? Às vezes, irmão, você vai pregar numa igreja bagunçada, bagunçada, e isso não te deixa concentrar. Você já foi pregar naquelas igrejas que as crianças ficam andando para um lado para o outro, e o pastor não fala nada? As mães não falam nada? Tem gente que não consegue se concentrar, irmãos, nesses cultos, sabe? Não consegue se concentrar. Eu mesmo, se eu for pregar numa igreja que chegando lá, as pessoas começam conversando, as crianças andando para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Na hora, eu dou Pai do Senhor para os irmãos, falo para os irmãos abrir a Bíblia em tal lugar, e tal, tal. E depois disso, irmão, da leitura, eu já mando uma. Pá! Irmãos, eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, que as mães possam segurar os teus filhos. Que toda conversa paralela agora caia por terra. E que vocês prestem atenção naquilo que Deus vai falar aqui nessa noite. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Pronto? Pronto, irmão. Pronto. A igreja, pum, desacelera e foca a sua atenção na palavra, naquilo que você veio trazer para a igreja. É simples assim. Mas quando você já está nervoso com aquilo que você vai falar, o ambiente, ele te deixa mais nervoso ainda. A desordem, né, do ambiente te deixa mais nervoso ainda. E aí você vai pregar, aí aquela criança está passando por um lado, está por o outro está gritando, a mãe está amamentando, o outro está gritando. É uma doideira. Esse mundo pentecostal é uma benção. É uma benção. Mas é isso aí, meus irmãos. Esses fatores, esses 4 fatores, eles interferem diretamente na vida da pessoa. É claro que eu estou falando, né, de forma generalizada. Tem outras coisas que eu ensino até no meu método, né? 5 pilares da pregação, eu ensino no meu método como se livrar disso, como, né, você reter melhor a atenção do público. Eu ensino isso, tá bom? Na parte de oratória. Mas isso é mais para frente, tá? Isso é mais para frente. Então vamos para o próximo ponto. Vamos para o ponto de número 7. Pastor, o que pode acontecer comigo se esse nervosismo continuar acontecendo toda vez que eu for pregar? Irmãos, as únicas coisas que podem acontecer com você é o seguinte: você não lembrar o que Deus te revelou. Não, pastor, mas se Deus me revelou, eu não vou esquecer. Ai, coitado. Coitadinho de você. Você está achando que você é super-homem. E você não é, irmão. Você é humano. Você é humano. Aceite ou não queira aceitar, você é humano, sabe? Você é humano. Você tem corpo, alma e espírito, meu filho. Você é humano. Você não é Deus. Você não é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você não é Deus. Você é um ser humano falho, assim como eu. Nós somos falhos. E aqui tem outra coisa. No vídeo anterior, eu falei sobre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Se você recebe algo de Deus, pum, recebeu. Se você não internalizar essa mensagem, ela vai ficar arquivada na sua memória de curto prazo. Você tem que trazer ela para a memória de longo prazo. Aí você não vai esquecer. Então, o que esse nervosismo vai fazer com você? O nervosismo vai fazer você tentar lembrar daquilo que você vai pregar, vai passar para os irmãos. E aí, ele tenta buscar na memória de longo prazo e não acha. E isso acontece, dentro da nossa mente. Isso está ligado diretamente na nossa mente. Não é algo espiritual, não é algo metamorfósico, não, para com essas doidices. É algo humano.
Você fica nervoso, logo você vai esquecer. Porque o seu nervosismo, o seu sistema nervoso vai querer acessar a sua memória de longo prazo. Vai chegar lá e não vai encontrar nada. Nada. Porque você não internalizou aquilo que você tinha que falar. Aí, segunda coisa, além de você esquecer, de você ter o famoso branco, me deu um branco na mente, pastor, quando eu ia falar. Você pode ter também aquilo que eu já vi algumas pessoas falando sobre respondentes emocionais. Você pode acabar tendo algum respondente emocional por estar nervoso. O que seria isso? Tem pessoas que começam a gaguejar, tem pessoas que dão um pigarro na garganta. Tem um irmão aqui na Bolívia mesmo que dá um pigarro na garganta dele toda vez que ele fica nervoso. Ele começa. Aí fala duas palavras. Dá um pigarro. Aquilo ali é respondente emocional. Porque ele estava falando muito bem. Depois que ele vê que ele não sabe mais o que ele vai falar, ele esquece aquilo que ele vai falar, ele começa com esse pigarro na garganta. Isso é um respondente emocional. Eu conheci uma irmã que dava dor de barriga nela. Dor de barriga mesmo, de ir para o banheiro e tudo mais. Entendeu? Outros, a mão, o pé começa a suar. É incrível, isso é incrível, irmão. Isso é incrível, isso é um respondente emocional. Então, esse nervosismo desencadeia uma série de reações no seu corpo. E isso, o cérebro, toda vez que você for pregar, vai te mandar um comando dizendo: você não é possível, você não é capaz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você. Você é humano, tá? Você não é um robô, tá bom? Então, vamos agora para o ponto de número 8. Pastor, meu querido pastor, quais são os principais pontos que o pregador está nervoso? Ou seja, que o pregador demonstra que está nervoso. Quais são os principais pontos? Meu irmão, pela postura do pregador você sabe que ele está nervoso. Pela postura dele. Pregador chegou na igreja. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmão, abra sua Bíblia em tal lugar assim, assim. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Tá? Quando ele começa querendo impostar a voz, querendo ser eloquente, querendo ser aquilo outro, ele está nervoso. Ele está nervoso. Porque o pregador, ele tem que ser natural. As pessoas têm que ver que a mensagem que está fluindo dele é uma mensagem natural. É uma mensagem que está fluindo naturalmente. Naturalmente. E aqui vai uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando essa pessoa começa, aleluia, 10 palavras, glória a Deus, 10 palavras, aleluia, 10 palavras, oh glória, 10 palavras, aleluia. E fica né. Porque Deus falou, né, irmãos, que né, irmãos, é porque Deus disse que, né, em livro tal, capítulo tal, né, irmão. Tá nervoso, irmão. Ele tá nervoso. Ele não sabe o que vai falar. Ele está inseguro com aquilo que ele vai transmitir. E são sinais notórios. Sinais notórios, irmãos, que aquilo que ele vai pregar, que ele vai passar para os irmãos, é um sinal que ele está nervoso. Ou seja, aquilo que ele está falando, que ele está fazendo, que ele está gesticulando, está demonstrando que ele está nervoso. Então, automaticamente você bateu o olho. Você bateu um olho para uma pessoa. Você já viu aqueles pregador que no meio da mensagem, no meio da mensagem, igreja fica de pé, vão cantar um hino. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Aí ele canta um pedacinho do hino e volta para a mensagem. Ele está nervoso, ele esqueceu aquilo que ele ia falar. Deu um branco na mente dele, irmão. Deu um branco. Por quê, pastor? Faltou preparação. Preparação.
Eu vou bater muito nessa tecla, irmão. Vou bater muito nessa tecla nos próximos vídeos. Preparação. Preparação. Porque justamente se você se preparar bem, se você estiver bem preparado, dominando os 5 pilares da pregação, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você vai ver, meu irmão, você vai ver, minha irmã, que esse nervosismo, este medo vai embora e você vai começar a pregar mensagens inesquecíveis. Inesquecíveis. Tá certo? Então é isso aí. Então vamos para o último ponto. Glória a Deus por isso, né? Vamos para o nosso último ponto para terminar nosso terceiro episódio. Então, pastor, quais são, que seria o ponto de número 9, quais são as medidas que eu posso tomar, pastor, para solucionar este problema, né, de ficar nervoso na hora de pregar? Primeiro ponto, preparação. Preparação. E essa preparação, ela tem que ser antes, muito antes de você pregar. Porque, veja bem, irmãos, a preparação, ela está ligada àqueles primeiros pontos lá que eu comecei a falar. Autoridade. Você ter profundidade na palavra de Deus. Você ter domínio. Então, quando você se prepara bem para pregar, isso quer dizer, irmãos, que você não vai pregar aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Você vai pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus te revelou. E você vai estar debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então essa preparação, ela te liga diretamente, ela está ligada diretamente, à sua vida espiritual, ao nível de espiritualidade que você tem com Deus. Então, ao quanto tempo você passa com Deus em oração, quanto tempo que você passa em Deus examinando as Escrituras e quanto tempo que você passa, com Deus preparando, interpretando a voz do Espírito Santo para você saber passar isso adiante para os irmãos. Então esse é o primeiro ponto, você ter uma boa preparação. A segunda medida é você entender de gestão emocional. Gestão emocional. Porque quando você começa a entender as ferramentas e as reações do corpo humano, você sabe realmente como o seu corpo vai reagir em determinado perigo, em determinada situação, de medo. Então isso fica mais fácil para você conseguir driblar este medo que você sente. Terceira coisa é você saber preparar o sermão da maneira certa, ou seja, ter uma boa noção, estar bem aprofundado na homilética. Quando você se aprofunda na homilética, quando você busca entender que para cada tipo de ocasião tem um tipo de sermão e que cada sermão tem uma ordem a ser seguida, irmão, você consegue se desenvolver melhor em determinado tipo de pregação. Então, você se conhecendo através da gestão emocional, você vai ver que para cada perfil também, comportamental, você tem um estilo de pregação. Então, a gestão emocional é ligado com homilética. Você tem um tipo de pregação que se adequa melhor ao seu perfil comportamental. E quarto ponto seria hermenêutica. Você saber interpretar o contexto, o texto, e a aplicação correta do texto na vida da pessoa. Então, automaticamente, a mensagem que o Espírito Santo te deu para passar, ela vai ficando mais robusta, ela vai ficando mais incorporada, ela vai ficando, mais trabalhada, mais coesa. Deus vai te dando, irmão, a inspiração correta, mas debaixo de uma coerência. Porque não adianta você falar sobre Adão
e Moisés se os dois não estiverem interligados na mesma mensagem, não tiver um ponto de conexão que une os dois. Não adianta, irmão. Pelo amor de Deus, aí é só Jesus para ter misericórdia. Tá certo, irmãos? E por último, seria oratória. A oratória, ela te ajuda a você estar bem posicionado, a você ter a postura correta. E não só isso, a você passar a clareza necessária para que as pessoas possam entender perfeitamente o que você quis dizer na tonalidade certa daquilo que você queria passar para as pessoas também. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final deste vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Aqui embaixo é de graça. Você vai fazer parte da nossa família e continua aí recebendo as notificações dessa série que é do medo ao púlpito. Eu tenho certeza que até o final dessa série você vai perder o medo de pregar e vai começar a pregar mensagens inesquecíveis. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, meu irmão. Eu te espero no próximo episódio. Que Deus te abençoe.